Boa noite, meus amados irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Amém? Vamos iniciar com a oração, vamos ficar de pé. Eu convido o irmão Isaías para estar fazendo essa oração inicial. Deus abençoe a igreja. Oremos. Senhor Deus, Pai Celestial, estamos, Senhor, agradecidos porque estamos aqui na Tua presença, Pai. E chegarmos aqui já é uma vitória que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Ó Senhor, te agradecemos pela semana que se findou e mais uma que já tem iniciado, Pai. E contamos, Senhor, mais uma vez com a Tua ajuda, com a Tua proteção, Pai. Pois somos, Senhor, necessitados do Senhor e reconhecemos, Senhor, o Teu cuidado conosco, Pai. Ó Senhor, dirige esse culto que tem começado, Pai. Que seja repreendido todo espírito contrário à Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa ir, Senhor, de coração em coração, Senhor, revelando e ensinando a nós, Pai. Ó Senhor, hoje é o pregador desta noite com o Teu Espírito Santo, Pai. Ó Senhor, abençoe, Senhor, cada irmão e irmã que já estão aqui, Pai. E aqueles que estão a caminho também, conduza aqui em paz aqui nesse recinto, Senhor. Ó Senhor, nos ajude, Pai. Tome conta de nós, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir o hino de número 83. Hino número 83. Mais perto, meu Deus, de Ti. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Ainda que seja dor que me una a Ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, Teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar. Meu Deus, de Ti. Minha alma cantará a Ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Declare-o sempre.
número 136, Rude Cruz. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Aleluia. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Declare. Eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz.
aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Aleluia! Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória ao nosso Deus. Aplauda o Senhor com toda a sua força. Nesse momento vamos orar pelos pedidos. Temos aqui alguns pedidos escritos. O irmão Jonathan agradece a Deus pelas bênçãos e também agradece a Deus pela sua vida e a vida da irmã Rose, sua esposa, e pela sua gravidez. E também pede oração pelo pastor Marcos, irmã Zéza e familiares. O irmão Euquias pede oração pela sua vida e da sua família, pelos seus irmãos nesta mensagem e pela sua sobrinha que está enferma, e pelos irmãos Vicente, pelo irmão Vicente de São Paulo. A irmã Bruna pede oração pela sua vida, a vida do seu tio, que ainda está na UTI, mas teve uma pequena melhora, e também pede oração pela sua saúde. A irmã Esther pede oração pelos seus familiares. E a irmã Michele pede oração pela sua vida e a vida do seu esposo, irmão Eric. Amém? Eu convido o irmão Pedro para estar orando por esses pedidos. Deus abençoe a todos os preciosos irmãos. Aqueles que puderem ficar de pé, eu peço nesse momento. E se você tiver algum pedido específico que não deu tempo você colocar aqui, apresente diante de Deus, pois Ele está aqui nesse lugar. Amém, queridos? Curvamos nossas faces e oramos ao Pai nesse momento. Senhor de nossas vidas, nós te damos graça porque tu nos concede essa oportunidade de nós estarmos aqui em tua presença, Senhor. Ó Deus, quem é semelhante a ti, Senhor, que nos conhece nossos corações, nossos pensamentos. Tu sabes quem nós somos, Pai, por dentro e por fora. Ó meu Senhor e Salvador, nesse momento te pedimos perdão pelos nossos erros, Senhor, nossas falhas. Somos falhos, Senhor. Eu me julgo indigno, meu Senhor e Salvador.
pois Tu és tão bom e maravilhoso, Senhor. E nós sempre falhamos, meu Senhor Jesus Cristo. Mas graça Te damos, meu Senhor, pois é pela graça que somos salvos, como diz a Tua palavra, Senhor, por meio da fé. Isso não vem de nenhum de nós, Senhor, é um dom Teu. Não vem das obras, meu Senhor, como Tu diz, para que ninguém se glorie. Ó Senhor Jesus Cristo, por isso que cada dia nós Te amamos mais e mais, Senhor, porque Tu testificas, Senhor, que perdoa nossos erros, ainda que Satanás possa se levantar, Senhor, dia após dia, Senhor, às vezes de madrugada, nos tentando, Senhor, mostrando as coisas, Pai Santíssimo. Ó Deus, mas Tu nos fazes enxergar que somos mais do que vencedores, Senhor. Nós lançamos a Tua santa palavra e vemos ele cair, Senhor, por terra. Ó Senhor, sabemos que não temos tal forças, meu Senhor. É o Teu Santo Espírito em nós, Senhor Jesus Cristo, nos fazendo ser mais do que vencedores. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor e Salvador. Nesse momento, Pai, ouve Teu povo, meu Senhor, que nesse momento Te pede, meu Senhor, Te suplica, meu Senhor, por algo que só o Senhor possa concretizar, Senhor, pois Tu és a nossa confiança, Senhor, Tu és o nosso sustento, Pai, Tu és nosso galardão, ó Senhor Jesus Cristo. Atenta para com cada um de nós nesse momento, cada um dos pedidos, Pai, que está aqui nesse caderno, Senhor, e os pedidos que estão nos corações, que estão se abrindo perante Ti nesse momento. Ó Deus, responde a cada um, Senhor. Ó Deus, e nos sustenta, meu Senhor, para nós estarmos no mesmo patamar de fé, Senhor, sempre crendo, meu Senhor, e esperando do Senhor a promessa sobre nossas vidas, porque nós cremos, Senhor, que Tu és quem supre nossas necessidades, que Tu és quem cura todas as nossas enfermidades. Tua palavra assim diz, Senhor, e nós cremos, Senhor. Tu diz, passam os céus, passam a terra, mas jamais minhas palavras hão de passar. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor, que vela sobre essa palavra, para o que está escrito se cumpra em nossas vidas. Nós Te amamos, Pai, porque nós confiamos em Ti. Jamais em toda a Escritura o Senhor falhou, em toda ela, Senhor. Ó Deus, Tu estava sempre ali respondendo ela, Senhor, fazendo ela cumprir, Senhor. Faça cumprir o nosso respeito, Pai, como assim está escrito nessa era presente, meu Senhor, pois nós assim cremos, em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. E louvado seja o Teu nome, Senhor e Salvador. Amém. Amém, queridos. Pode sentar, meus queridos irmãos. Hino número 170. Porque Ele vive. Não há
Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vive está. Aleluia. Eu convido o irmão Fernando a estar apresentando as ofertas. Após o corinho de número 5, o pastor Jaime Peixe está com a palavra. Corinho número 5.
Maravilhoso é Cristo, antes de tudo Ele é pra mim. Maravilhoso é Cristo. Quão grande é seu amor, melhor amigo não tenho, tudo Ele é pra mim. Deus abençoe os irmãos. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai amado, Senhor, aqui estamos pela presciência do Senhor. O Senhor nos pensou em nós aqui nesta era, Pai. E nós queremos reconhecer cada pensamento que o Senhor tem ao respeito da nossa vida, Pai. Porque nós queremos render a nossa vida a Ti, Pai. Queremos nos afastar de todo o pecado que tão de perto nos rodeia, para deixar que a Tua palavra possa fluir em nossa vida, Pai. Que o Senhor nos dê força, coragem, revelação para vencer as portas do inferno, Pai. E nós cremos que o Senhor dá isso, Pai, porque é uma promessa do Senhor. E o Senhor tem provado ser fiel a nós, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito em nossa vida, por tudo que o Senhor está fazendo em nossa vida e ainda fará, Pai, até nós nos encontrarmos contigo para viver eternamente no Teu reino. Nós cremos que nós somos, Senhor, esta semente predestinada do Senhor para estar contigo eternamente, Pai. Nos ajuda, meu Deus, nesta noite. Recebe esses louvores que nós cantamos para a Tua glória, ó Pai. E vem falar aos nossos corações nessa noite mais uma vez, porque nós somos carentes e necessitados da Tua voz, Senhor. Que o Senhor fale conosco, ó Pai. Nos alimente, nos fortifique, nos dê esta revelação espiritual para nós andarmos na Tua palavra santa. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos, para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Eu creio que todos são de casas, né? Então, louvado seja o Senhor. Hoje é um culto de Santa Ceia. Vou tentar ser bem breve no recado, mas, embora o recado esteja parecendo ser um pouco grande, mas eu vou ser mais breve possível, irmãos. Então, vamos nos colocar de pé. E vamos ler as Sagradas Escrituras no livro de São João, no capítulo 3. Depois nós leremos no capítulo 12. São João 3, primeiramente. Versículo 19. Diz assim: E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Vamos ler agora em São João, capítulo 12. A partir do versículo 46.
São João capítulo 12, a partir do versículo 46. Eu sou a luz que vinha ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Amém? Os irmãos podem sentar. Então nós vamos colocar um tema para um melhor entendimento. Eu creio que Deus vai nos ajudar nessa noite. Ele sempre está nos dando algo para nos fortificar cada vez mais em sua palavra. O tema nosso é: o juízo condena as trevas para que a luz brilhe. Amém, irmãos? O juízo condena as trevas para que a luz brilhe. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele veio aqui na terra, primeiramente, ele até tomou uma profecia que estava no livro de Isaías, e quando ele estava lendo ali, na sinagoga, essa profecia falava de duas coisas, ou dois tempos diferentes, mas que embora seria executado pelo mesmo Jesus. E ali, primeiramente, ele veio para trazer o ano aceitável do Senhor. Não é verdade, irmãos? Ele veio para trazer o ano aceitável do Senhor. Mas na mesma profecia falava do dia da vingança do nosso Deus. E para que ele trouxesse o ano aceitável do Senhor, Deus primeiro enviou um precursor dele. E esse precursor para trazer o ano aceitável do Senhor foi o profeta João Batista, o Elias. E esse Elias viria novamente nesse último dia, quando seria o dia da vingança do nosso Deus. E o mesmo Jesus traria esse dia da vingança, esse dia de juízo. Para que ele traz o juízo? O juízo de Deus é para condenar as trevas, para que a sua luz possa brilhar. E antes que esse dia do juízo chegasse, um precursor também seria enviado, um Elias. E nós cremos que o Elias do último tempo é este profeta William Marion Branham. Amém? Ele precursou o Senhor novamente. E o Senhor veio com um dia de juízo para trazer juízo sobre esta terra, para que a luz de Deus brilhasse novamente. Porque o diabo, desde a hora que começou a ser anunciado esse evangelho de luz, para trazer salvação às pessoas, o diabo começou a trazer trevas ao redor disso, e durante todas essas eras, até chegar na última era, que seria uma treva total. Como tirar um povo de dentro de uma treva total? Só o juízo de Deus que poderia fazer isso. Deus condenando essas trevas de Laodiceia para que uma luz brilhasse para alguém que ainda seria salvo nessa era. É uma era tão terrível. Eu me lembro sempre do testemunho de George Smith. Disse que chegou um irmão lá no céu da era de Laodiceia, encontrou com outro homem que já estava lá e disse: quem é você? Ele disse: eu vim da era de Laodiceia. Você conseguiu sair daquela era? Tantas trevas, trevas densas, você venceu aquela era? Ele fez: sim, eu venci. E esse homem ficou admirado como aquela pessoa conseguiu vencer isso. E disse: e você quem é? Eu só sou Moisés. George Smith pregou esse testemunho para mostrar, irmãos, que nós somos vencedores de verdade nessa era. Que as trevas é densa, tudo está escuro. E Deus precisava fazer algo para nos tirar dessas trevas. E o que era que viria para condenar essas trevas? O juízo de Deus, para que a luz brilhasse para nós. O juízo era a única coisa que poderia salvar a igreja
dessa era, porque ela virou trevas totais. Então Deus veio com juízo, condenando todas essas trevas, para que a luz pudesse alcançar ainda alguns predestinados que nasceram nessa era. Amém? Por isso que nós lemos, qual é a condenação? A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E Deus fez essa promessa de trazer esse juízo para nos salvar. Nós vamos ler aqui no livro das Eras, na página 295, diz assim, falando sobre esse mensageiro que viria para trazer, para precursar a vinda de Cristo, trazendo juízo sobre a terra. Diz assim, agora este mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse 10, 7, fará duas coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões em Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Serão estas verdades, mistérios divinamente reveladas, que literalmente converterão os corações dos filhos aos pais do Pentecoste. É exatamente assim. Está vendo, irmão? Só isso, só essa voz de juízo é que poderia converter o nosso coração. É tantas trevas, trevas totais em Laodiceia, que uma voz de juízo condenando as trevas de Laodiceia era que abria luz para salvar esses que seriam convertidos de volta aos pais apostólicos. E Deus prometeu enviar um profeta para fazer isso. Então, nós temos que entender em que tempo nós estamos vivendo, para nós sabermos exatamente aonde nós estamos, para nós nos acharmos dentro da palavra. Se nós perdemos o tempo das coisas, se nós talvez esperamos algo e algo já está acontecendo, então a gente passa por alto e perde aquilo. Porque essa é a tendência do homem natural. É sempre olhar para o que já aconteceu e para o que ainda vai acontecer e não consegue visualizar o que está acontecendo no exato momento em que ele está vivo sobre a terra. Só Deus pode revelar isso aos nossos corações, irmãos. Então, falando a respeito dessa obra que esse mensageiro viria, nós podemos ler na mensagem Qual a atração sobre a montanha? Nós estamos escutando, inclusive, essa mensagem aqui. E nós vamos ver como isso aconteceria. Como esse homem viria para pregar esse juízo sobre a terra. Para pregar essa palavra que estaria condenando todas as trevas para que a luz brilhasse. O irmão Brana diz nessa mensagem Qual a atração? No parágrafo 140 em diante, vamos ler bem devagar para nós captarmos bem. Veja, 140, voltar para casa, pois assim diz o Senhor, os 7 mistérios que estavam escondidos na Bíblia por todos esses anos, estas denominações e tudo mais, Deus vai abrir aqueles 7 mistérios para nós nos 7 selos. Lá estava aquele círculo subindo da terra na forma de um nevoeiro. Quando isso aconteceu, isso foi diretamente para a montanha. Começou a formar um círculo, indo para o oeste, da direção de onde isto veio. Depois de algum tempo, a ciência descobriu 30 milhas, ou 48 quilômetros, de altura, e 25 milhas, 40 quilômetros, de lado a lado, exatamente no círculo da pirâmide. E outro dia, lá de pé, virei a foto para a direita, e ali está Jesus, como ele estava nas 7 eras da igreja, com a cabeleira branca, mostrando suprema deidade.
Ele é o alfa e o ômega. Ele é o primeiro e o último. Ele é o supremo juiz de toda a eternidade. Lá de pé, confirmou a mensagem desta hora. E haverá luz no tempo do entardecer. O que é tudo isto? O que era isto? Eu fui ao oeste, sobre aquela mesma montanha, passando lá em cima com Banks Woods. Disse, atire uma pedra para cima. Diga ao Senhor Woods, assim diz o Senhor verá a glória de Deus. Logo no dia seguinte, lá de pé, um redemoinho desceu e sacudiu a montanha. Pedras cortaram o topo das árvores, cerca de 3 ou 4 pés, ou 1 metro, ou 1,20 m, acima da minha cabeça. Produziu 3 grandes estrondos, e os irmãos vieram correndo. Havia cerca de 15 homens, pregadores e tudo mais. Que foi isto? Ele disse, que foi isto? Eu disse, julgamento está atingindo a costa oeste. Mais ou menos 2 dias depois daquilo, o terremoto quase afundou o Alasca. O que é esta luz lá em cima no Monte Pôr do Sol, na floresta Coronado do Arizona? Que coisa estranha é essa que sucedeu lá em cima? Que as pessoas têm viajado de leste e do oeste, apanham as pedras que foram derrubadas por lá, onde aquilo atingiu. E cada uma delas, cada pedra, tem 3 pontas, que aquilo havia cortado. Os 3 são um. Elas são colocadas sobre escrivaninhas, como pesos para papel, através da nação. O que é essa coisa estranha sobre o Monte Pôr do Sol, na floresta Coronado? Júnior Jackson, que está me ouvindo, vocês se recordam do sonho que ele teve, que eu interpretei, indo em direção ao pôr do sol. E isto aconteceu no Monte Pôr do Sol. É o tempo do entardecer, o tempo do pôr do sol, a mensagem do pôr do sol, através do ocaso da história, um ocaso de profecia, ou melhor, sendo cumprida. E haverá luz no tempo do entardecer, sobre o Monte Pôr do Sol, na floresta Coronado, a 40 milhas ao norte de Tucson. Pegue o mapa e veja se o pico Pôr do Sol está lá. E exatamente é onde isso aconteceu. Eu não sabia disso até outro dia. Tudo que aquilo nunca morrerá, está constantemente se desvendando. Da própria coisa acontecendo. A foto de Jesus olhando para nós. E agora, exatamente sobre o Monte Pôr do Sol. E a luz do pôr do sol, a luz do entardecer veio. Deus vindicando a si mesmo. O que é isto? É o fato de que Deus e Cristo são um. A branca. Quantos já viram a peruca branca sobre ele? Como falamos em Apocalipse 1? Vejam. A suprema deidade, suprema autoridade. Não outra voz, não outro Deus, nenhum outro nada. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. E os anjos, eles mesmos eram sua peruca. Amém? O que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? Deus confirmando a sua palavra. É disso que se trata todo esse tumulto. Observe. É Deus cumprindo a sua palavra prometida outra vez. De Apocalipse 10, 1 a 7. Vê, irmãos? Vou repetir esta parte. Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez, de Apocalipse 10, 1 a 7. E nos dias do soar, da mensagem do 7º anjo, se cumprirá os mistérios de Deus. O mistério escondido, de Apocalipse 10, 1 ao 7. A última mensagem para a última era da igreja. Cumpre exatamente nesta era. São Lucas 17:30. O dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Amém? Quantos conhecem essa parte que eu li aqui? Eu creio que a maioria conhece. Essa foto que nós temos de Cristo, com aquela nuvem, o rosto de Cristo, onde o irmão Brando ali no pôr do sol, depois de ter pregado sua mensagem por todo esse tempo e ser rejeitado pelas denominações, então chegou ali em 1973, no Monte Pôr do Sol, aquilo era uma profecia. Está ali naquele quadro, o irmão está apontando.
Então, aquela nuvem desceu em 1963, mas antes que ela descesse, era uma profecia, primeiramente da Bíblia, que o irmão Branham aponta para nós como Apocalipse 10, de 1 ao 7, como ele disse aqui. Apocalipse 10, de 1 a 7, era uma profecia da Bíblia. E também Deus deu ao irmão Branham através de 6 sonhos. 6 irmãos sonharam com aquilo que aconteceu. E a 7ª coisa foi uma visão do próprio irmão Branham, vendo 3 passarinhos primeiro, depois 3 pombas, e depois, ou melhor dizendo, 7 passarinhos, 7 pombas, e a 3ª vez 7 anjos, que foi exatamente aqueles anjos formando aquele rosto de Cristo. Com a peruca branca, trazendo juízo sobre a terra, para condenar as trevas que estava cegando Laodiceia, para puxar de Laodiceia aqueles predestinados que teriam luz. O irmão Branham disse, era uma profecia. Foi dada em Apocalipse 10, de 1 ao 7. E essa mensagem, os irmãos que estão acompanhando sabem qual é a atração sobre a montanha. Porque é algo tão incomum. Irmão Branham, por que vem gente de leste, de oeste, de todo canto atrás disso? Saber o que é isso? Porque quando Deus cumpre a sua palavra, aquilo é algo incomum, é estranho. O mundo não entende, mas há alguns que entendem aquilo ali. Amém? Então aquilo que era uma profecia de Apocalipse 10, de 1 a 7, e que era também os sonhos que os irmãos sonharam. Depois, se os irmãos puderem conseguir, na mensagem, senhores, esse é o tempo do fim. Irmão Branham fala cada sonho, mostrando antes que aquilo acontecesse. Essa mensagem foi pregada antes de 63. Era irmão Branham mostrando ao povo o que aconteceria ali. Esperem, isso vai acontecer. 6 pessoas sonharam, eu tive essa visão. Júnior teve esse sonho. Eu quero ler aqui o sonho de Júnior Jackson, que é um dos mais sobressalentes. E que o irmão Branham fala no 7º selo. Veja e preste muita atenção nesse sonho. No 319, o 7º selo, ele também fala do sonho, lá na mensagem, senhores, é esse o tempo do fim. O sonho que Júnior Jackson, um amado irmão, que era um ministro ali em Jeffersonville também, ele sonhou e contou para o irmão Branham, antes que aquilo acontecesse. Foi tudo antes, irmãos. 6 sonhos que os irmãos tiveram, junto com a visão do irmão Branham, completando 7, que é o número de Deus, a perfeição. Então veja, ou consumação, melhor dizendo. Então no 319, ele disse, e notem o seguinte, isso está no 7º selo, parágrafo 319. Note o seguinte, eu tomei uma espécie de alavanca, e a cortei. E por dentro, vou ler no 318 para que os irmãos entendam o que ele cortou. 318, ele disse, agora notem isto, que quando isto ocorreu, Júnior estava parado em um campo, onde havia uma grande pirâmide, dessa maneira, e havia algo escrito sobre as pedras, e eu estava revelando isso às pessoas. É correto, Júnior? E isso foi como um ano antes que sucedesse. E note o seguinte, eu tomei uma espécie de alavanca e a cortei, e por dentro era pedra branca, onde não havia nada escrito. Captaram, irmãos? Nesse sonho de Júnior Jackson, uma pirâmide, o irmão Branham abriu com a alavanca aquela pirâmide, dentro ele disse, tinha uma pedra branca sem nada escrito. E então foi quando eu comecei a ir-me para o ocidente, e eu lhes disse, a todos eles, disse, não vão ao ocidente, fiquem aqui e olhem, isso está aqui, eu volto. Fui ao ocidente e ocorreu lá a explosão. Voltei ao oriente com o Espírito Santo, interpretando esta palavra que não estava escrita. Agora, se isso não é perfeitamente o Deus Todo-Poderoso, diga-me o que será. Diga-me o que será. Então, no sonho de Júnior Jackson, uma pirâmide, irmão Branham abria. Ele sonhou isso um ano antes de acontecer aquilo. E quando ele abria, dentro da pirâmide, uma pedra branca, sem nada escrito nela. Irmão Branham disse, eu vinha do Oriente, com o Espírito Santo, interpretando esta palavra que não estava escrita. Ó, irmãos, vão juntando aí, captando as coisas. Um eleito, ele capta as coisas
não precisa dizê-lo diretamente. Mas veja, havia essa profecia. Havia a profecia de que Malaquias viria para converter nossos corações das trevas de Laodiceia. Converter nosso coração à luz novamente dos nossos pais apostólicos. Mas como aqui tudo era treva, tinha que vir uma voz de juízo condenando essas trevas. Para que a luz se abrisse para nós. E nós entrássemos por predestinação. Quantos querem que foram predestinados por Deus para estar aqui nessa era? E que veria esta luz. Então Deus prometeu algo. Era uma profecia. Mas agora isto aconteceu. Como diz o irmão Brana, Apocalipse 10, de 1 a 7. E vamos ler aqui ainda. No 152 ele diz: E o Deus dos céus prometeu que no tempo da tarde teria luzes do entardecer. Há 3 anos atrás, este mistério era uma profecia. Vê? Irmão Brana dizendo. Há 3 anos atrás, esse mistério era uma profecia. Senhores, é este o tempo? Mas agora é história. Já passou. A promessa está cumprida. Que tempo é este? Senhor, e qual é esta atração? Deus cumprindo a sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ó, irmãos, era uma profecia, irmão Brana disse. Há 3 anos atrás, isto era uma profecia. Que profecia? Apocalipse 10, de 1 a 7, como ele disse aqui. Que profecia? Os sonhos que os irmãos tiveram. O sonho de Júnior Jackson. Uma pedra branca sem nada escrito. Irmão Brana interpretando aquilo para o povo. Tudo isso era uma profecia. Mas agora ele diz que é história. É algo incomum. Aconteceu e está no nosso meio. E nós devemos captar tudo que o Senhor Deus tem feito para nós. Porque isso vai ser a nossa salvação. Só o juízo salvaria a igreja. O irmão Brana diz isso na mensagem. Um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Vamos ver. Um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto na página 12. Ele diz assim: Noé era um sinal de libertação para o seu povo. Capte bem isso, irmãos. Isso é tão importante captar. Noé era um sinal de libertação para quem? Para o seu povo. E um sinal de juízo para o mundo perdido. Os incrédulos. As mesmas águas que sufocaram o mundo e afogaram o mundo, foi o único meio de Deus salvar Noé. Está vendo? A única coisa que poderia salvá-lo foi o juízo. O dia da vingança do nosso Deus viria para condenar as trevas, para que nós pudéssemos ser salvos desta era terrível de Laodiceia. A única coisa que poderia nos salvar seria esse juízo condenando as obras das trevas. E a luz veio ao mundo, mas os homens não receberam a luz. A condenação é essa, que Deus manda a sua luz, irmãos. Mas eles não recebem porque suas obras são más. Eles não querem deixar suas denominações, suas escolas tradicionais, para seguir a palavra da hora que Deus tem enviado. O juízo está sobre a terra. Deus cumpriu Apocalipse 10, de 1 a 7. O que era uma profecia, irmão Brana disse, agora é história. Já passou. Deus cumpriu. E isso é o que está nos salvando hoje. Nós somos salvos por essa pregação de juízo nessa terra. A mensagem do irmão Brana é uma pregação de juízo. Oh, Jesus Cristo viria para pisar na cabeça de Satanás. Porque é com o pé que ele pisa na cabeça de Satanás. E Satanás tem desenvolvido todo o seu plano através de 2 grandes coisas na terra. Uma besta subindo da terra, outra besta subindo do mar. Mas Cristo viria para acabar com isso aí e nos salvar dessas coisas. É uma promessa dele, era uma profecia. Mas agora já tem passado, diz o irmão Brana. E isso é quem está nos alcançando. Nós somos puxados pela terceira puxada. Nós não participamos da primeira puxada do irmão Brana,
pelo menos eu creio que aqui ninguém, né, irmãos? Mas da segunda também eu nunca vi, eu não estava vivo no tempo. Inclusive eu nasci em 1980, quando o irmão Bruna morreu, fazia o quê? Depois de 15 anos foi que eu nasci nessa terra. Mas Deus, Ele não iria me perder, porque eu estava em sua mente predestinado. E Ele providenciou uma terceira puxada para puxar o peixe. Nós somos os peixes de Deus, que seríamos puxados pela terceira puxada. Esse juízo que Deus traria contra as denominações, ao mesmo tempo que afoga aqueles que não recebem, está levantando a nossa arca. O juízo salvaria a igreja. A única coisa que salvará a igreja hoje é o juízo. Deus fazendo juízo pelo prumo. Porém, Noé pregou o mesmo. Ele tornou-se um sinal. Um sinal de juízo sobre a terra. Um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Quantos estão passando por alto este profeta que é um sinal de juízo nessa terra? Mas quantos que estão dizendo, graças a Deus, que palavra de salvação para nós. A terceira puxada nos salvaria, nos tiraria. Por isso o irmão Brana diz aqui, na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias. Lá na capa atrás, é o parágrafo 262, diz, não mais, não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas. Mas a única maneira do profeta poder ser um vindicado é pela palavra. E lembre-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. Foi a abertura dos 7 selos para revelar a verdade oculta que tem estado selado na palavra. Ó, irmãos, essa verdade oculta, foi por isso que os homens conquistaram tantos homens nas eras, trazendo trevas, denominações, iludindo, enganando, seduzindo as pessoas, porque essa verdade ainda não tinha sido revelada. Essa verdade oculta, mostrando tudo aquilo, estava selado, mostrava só o diabo andando no cavalo branco ou vermelho e tal. Aquilo estava escondido, ninguém sabia o que era, mas Deus enviou um profeta e disse, isso é a igreja católica, isso é o anticristo, isso é as denominações, mostrou tudo para nós, para condenar essas trevas e nos salvar, trazendo luz. Que coisa gloriosa Deus fez por nós. Ele nos puxa hoje pela essa terceira puxada, irmãos. E essa terceira puxada, ao mesmo tempo que nos puxa, está sendo pregada para as almas que estão em prisão no futuro, agora. Almas que estão em prisão agora. Porque o profeta nos ensina que o seu ministério seria semelhante ao de Jesus Cristo. E Jesus veio com as 2 puxadas. E na terceira puxada, como foi que ele fez? Quando ele morreu, na teofania, Jesus em teofania, desceu ao inferno e pregou as almas que estavam em prisão. E hoje, como seria isso? De que forma poderia acontecer isso? Teve a primeira puxada, a segunda puxada. E irmão Brana, será que ele está agora lá no inferno pregando as almas? Não, almas que estão em prisão agora. Ele viu isso, ele viu que o inferno estava sendo formado aqui na terra. Para que essa mensagem da terceira puxada pregasse as almas que estão perdidas hoje, que não aceitam a mensagem do último tempo. Ó, irmãos, mas eu vou ler para vocês o que eu disse, porque é uma afirmação muito forte. O inferno sendo formado aqui na terra, irmãos. Como pode ser isso? Mas o profeta disse isso para nós. Vamos ler na mensagem Almas que estão em prisão agora, parágrafo 370. Os irmãos anotem, é importante que os irmãos anotem. E leiam com seus próprios olhos. Parágrafo 170. Quantos sabem que irmão Brana teve uma visão do inferno quando garoto? Que desceu e viu aquelas almas, umas mulheres com os olhos pintados e gemendo. E depois, quando ele estava no shopping, ele viu aquele cenário e ele ficou pasmado. Ele disse, o que é isso? Eu vi isso, isso é o inferno. Ó, irmãos, e ele diz aqui, 370. Poderia essa visão de quando eu era menininho ser a hora? É este o tempo quando daquelas pessoas
de aparência abatida, melancólicas, do inferno sendo criado bem aqui sobre a terra? Vê, são palavras de William Branham. E no 379, ele diz assim: eu imploro com todo o meu coração, porquanto vemos não somente alguém falando, mas a própria Escritura trazendo-nos até esta hora. E nessa visão de um menininho, vendo aquelas pessoas naquela condição, e agora penso que o próprio inferno, é irmão Branda falando, irmãos, penso que o próprio inferno, a misericórdia tem sido riscada da terra, e agora o próprio inferno está aqui, e as pessoas, Senhor, estão nessa condição hedionda. Oh, irmãos, o profeta está mostrando que essa era de Laodiceia é o próprio inferno que veio para aqui. E é nessa condição de inferno que seria pregado a terceira puxada, para condenar almas que estão em prisão agora e salvar a nossa vida. Oh, irmãos, a misericórdia acabou. A misericórdia acabou para todos aqueles que não aceitam a luz da hora de Deus. Porque o juízo é que nos salvaria, irmãos. Elias chegou a pensar que estava só. Era uma coisa tão tremenda que Elias chegou a pensar que estava só. Eu sou o último, só falta eu. Mas não, irmãos. Deus tinha você na mente dele. E ele disse para Elias: vem cá, eu vou abrir um selo aqui. E você vai ver o nome de 7.000 que não dobraram seu joelho para a era de Laodiceia. Ainda tem alguns que eu tirarei desta era. E esse é você. Você estava na mente de Deus, predestinado, e está hoje aqui para ouvir a voz de Deus. Através do profeta, ele abriu os selos para mostrar o seu nome. Você já viu o seu nome, irmão? Vamos ver aqui na mensagem dos selos. O irmão Brana fazendo oração. O segundo selo. Vamos ver aqui na parágrafo 347. Vamos ver o 346, que é onde o irmão Brana começa uma oração. Ele diz assim: Pai Celestial, às vezes, Senhor, eu me paro aqui e me ponho a tremer. Penso na hora horrível que está se aproximando. E eu não tenho maneira de detê-la. Tem sido predito que viria. E tenho pensado: por que será que as pessoas não vêm e escutam? E por que não vêm e o aceitam? Porém, desde logo eu sei que tu tem dito que eles não fariam, e assim será. Vê você, irmãos. Porém, se tem alguns que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, e quando esses selos são abertos, eles ali veem seus nomes, e o Espírito Santo lhes fala, eles veem, não podemos deter, ninguém os pode deter, nada. Eles de todas maneiras verão, porque tu estás guiando, como fizesse como aqueles passarinhos, as ovelhas e o gado. Tu és Deus. Algum instinto que tem naqueles animais, que os fez sentir que tinham que afastar-se. E se o instinto natural dos animais pôde avisar e fazer fugir do perigo, o que não fará o Espírito em uma igreja que reclama ser cheia dele? Oh, irmãos, esse Cristo que veio para nos salvar do inferno de Laodiceia, ele veio para entrar em nosso coração, para nós fugirmos do perigo de Satanás, de todo o engano desta terra, do anticristo, e está selado por dentro com Cristo.
que eles possam ver. E quando os selos são abertos, eles ali veem seus nomes. Vamos ver o parágrafo 359. Agora vocês, que veem estas pessoas ao seu lado, e eles estão de pé como testemunha ante Cristo. Senhor, te necessito, estou confiando que sou um daqueles. Quantos estão confiando que são um daqueles? Amém? Estou confiando que sou um daqueles em que nesta noite acharei meu nome ali atrás desse selo. Você está confiando que é esse que vai achar nessa noite? Se disse lá nessa noite, quanto mais nós aqui nessa noite, será que podemos achar nosso nome atrás desse selo, irmão? E confiar que nós somos um desse? Vamos ver como nós acharemos nosso nome. Porque Deus já nos dá tudo para nós não ficarmos confundidos. Perguntas e respostas sobre o selo. A pergunta 180. Agora, irmão Brana, fizeram uma pergunta para ele. Agora, irmão Brana, é certo que será salvo todo judeu nascido desde que veio Cristo? E quem são os 144 mil? São eles predestinados que serão selados com o Espírito Santo? E qual é sua missão? Uma pergunta. Agora vem a resposta. Aqui tem como 3 perguntas em uma. Porém aqui, a primeira é certo que será salvo todo judeu que tem nascido desde que Cristo veio ao mundo? Não. Nada mais será salvo, senão unicamente o que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, já seja judeu ou gentil. Isso é tudo. O livro contém esse mistério. E agora, vou ler novamente. O livro contém esse mistério. E agora é quando o livro o está revelando. Não o nome de cada indivíduo, senão o significado do mistério do livro, enquanto está chamando esses nomes. Entendem isso agora? Vem, o livro não disse agora, Livale será salvo durante o tempo dessa era da igreja. Ou Hormonevon, ou quem seja. Não, assim não disse. Unicamente mostra o mistério. Desenvolve o mistério do que é esta coisa. Porém, nós mesmos cremos por fé. Isso é o que eu disse a outra noite. Como é isso, irmão? Não precisa de explicação, irmãos. Deus revelou os seus mistérios que trouxe juízo nessa terra. E esses mistérios competem à sua vida. O irmão Brana veio trazer uma profecia também. Quantos creem que o profeta trouxe uma profecia, irmãos? E essa profecia são os mistérios de Deus para julgar esse mundo. Como estava prometido em Apocalipse 10, de 1 a 7, na mensagem das eras, onde lemos que Malaquias faria aquilo, revelaria isso. Então essa profecia são mistérios que pertencem à vida de alguém. E a vida de quem pertence esse mistério? A vida dos salvos, dos eleitos, da igreja, que Cristo viria para entrar nela e selar ela por dentro. E ela não vai perecer nesse juízo que está aqui na terra. Ela será salva e ela vê o seu nome nesses mistérios. Cada vez que você lê a palavra, a mensagem, você vai encontrando sua vida, vai se identificando com esse mistério. Isso sou eu sou isso, eu sou essa palavra. Isso é você achar o significado do seu nome na palavra. Quando perguntaram a João, diga seu nome, mostre João na Bíblia. João disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Ele disse o significado do que ele era. E o significado nosso, o que era uma profecia, tem que agora, essa palavra, William Brana falou, tem que entrar no coração de cada um de vocês. Vocês têm que achar a parte que compete a você aqui nessa era.
Porque quando você está vivendo essa revelação, você mesmo está julgando este mundo. Não que você saia julgando um ou outro, não. Sua vida automaticamente está julgando esta era. Uma vez, irmãos, eu estava no elevador com a minha esposa e a irmã Vanusa, e elas estavam ali, as santas de Deus, vestidas corretamente, vivendo a palavra de Deus, creram na mensagem do profeta, estão lutando, mesmo com tanta zombaria do mundo, com tanta gente desprezando, mas elas lutam, elas não têm vergonha dessa palavra, elas aceitaram essa palavra no seu coração, ela está vivendo essa palavra, e quando elas estavam ali no elevador, entrou duas mulheres da sociedade, todas pintadas, mal vestidas, e olharam para ela e disseram, só um simples ato de desprezo com aquilo, isso está gravado no céu como julgamento, irmãos. Sua vida santa aqui, sua vida santa, na mensagem O Trono, não temos ela em português ou em inglês. Eu não deveria nem falar, porque eu gosto de falar e mostrar. Mas o irmão Brana disse que a sua vida santa, sua maneira de agir, sua maneira de caminhar com Deus, é um trovão contra o diabo. Foi isso que ele disse na mensagem. E quando você acha seu nome atrás desses selos revelados, você vive essa palavra, você está sendo juízo aqui para esta terra. Sua vida está pregando para as almas em prisão. Agora. Então, irmãos, a terceira puxada é Cristo na sua teofania. Ele está pregando nessa terra. Como, irmão? Cadê ele? Ele está dentro de você. Ele está dentro da sua igreja. Ele prometeu isso. Quantos creem, irmãos? Porque se nós não tivermos ele aqui, nós estamos tão mortos quanto qualquer um que está em Laodiceia. Mas quando ele entra aqui, você sai de Laodiceia. Quantos já saíram de Laodiceia? Amém? O irmão, e acabou Laodiceia? Não, irmão, entenda. O tempo de Laodiceia está decorrendo. Mas você foi arrebatado espiritualmente pela coluna de fogo para um lugar celestial, selado em segurança com Cristo. Mas o juízo está sendo pregado nessa terra. Eles teriam que ouvir essa voz de juízo, porque é a condenação contra as trevas. O juízo condena as trevas para que a luz brilhe. Amém, irmãos? Então Deus, ele já cumpriu a sua promessa. O que era profecia se tornou história. Não é assim? E quando isso vai se tornando, tomando forma, é algo tão incomum. Na mensagem Qual a Atração sobre a Montanha, quando a palavra de Deus deixa de ser profecia para se transformar em carne, o verbo se transformar em carne, é algo diferente das tradições, das denominações, do costume das escolas. A pessoa vê aquilo embaralhado, o que é isso? Que coisa é essa? Que negócio incomum é esse? Oh, irmãos, e o profeta deu profecias a respeito da sua igreja, que seria um pequenino grupo, um receberia ali a revelação espiritual, e quando você recebe essa revelação espiritual, você está se transformando na palavra que o William Brana falou, se transformando em carne dentro de você. E você se torna incomum, porque é isso que está aqui, nós vamos ler para ir para a Santa Ceia. Nós lemos que, irmão Brana disse, a misericórdia arriscada da terra. Para quem? Para os que se perdem. Não para nós. Aqui ele diz também na mensagem, reconhecendo o seu dia e a sua mensagem, no parágrafo 140. Ele diz assim, e as mensagens que têm sido enviadas à igreja hoje têm sido assassinadas pelos dogmas denominacionais. A Escritura tem sido assassinada por seus dogmas. Jesus disse, se tão somente houvesse reconhecido o seu dia, está vendo, irmãos? O que é que faz assassinar a palavra? É porque a pessoa não reconhece seu dia. Ela não tem a revelação espiritual para saber o que está acontecendo.
E quando aquilo está acontecendo, ela condena. Ela diz que é o diabo. Ela diz que é incomum. Ela quer ficar com a sua escola antiga. Permanecer com as mesmas coisas antigas. Os fariseus disseram, a gente vai ficar com Moisés. A gente não quer nada com esse Jesus. Isso é uma nova doutrina. Isso é algo incomum. Mas não, aquilo ali era justamente o que Moisés falou. Moisés falou de mim, Jesus disse. Se vocês crescem verdadeiramente em Moisés, creriam em mim, porque ali está falando de mim. Irmãos, quando essa igreja estiver tomando forma, ela será incomum para o mundo religioso. Mas será a palavra que Deus falou tomando vida. E será incomum, será rejeitado, será desprezado, as pessoas não entenderão. Irmãos, e ele diz aqui, veja, eles têm assassinado com seus dogmas. Jesus disse, se tão somente houvesse reconhecido seu dia, porém agora está muito avançado, já é muito tarde. Também o é para as igrejas. Eu creio, isso é William Branham falando, eu creio com todo o meu coração que ela está mais além da redenção. Não importa o que você queira pensar. Essa é a sua própria opinião. Esta é a minha. Vem? Vocês não têm que aceitar a minha opinião. Porém, eu creio que ela está mais além da redenção. E tem estado assim pelos últimos 5 ou 6 anos. Vê você? Irmão, se a redenção acabou, eu estou perdido. Não, você foi predestinado por Deus. Seu nome foi mostrado quando os selos foram abertos. Era Deus chamando os seus eleitos aqui na última era. A mesma palavra, o mesmo juízo que condena o mundo, chamou você pela terceira puxada. E você está aqui, e isso está tomando forma a cada dia. Cada dia que passa, mais as palavras de William Branham está se transformando em carne. O verbo que saiu da boca dele, esse verbo que falou pela boca dele, quando ele falou, quando o irmão Branham estava pregando lá naquele tempo, ele estava falando de você, irmão Euquia, do irmão Isaías, de cada um de vocês. Irmão Branham estava vendo vocês. Vai ter essa igreja. Deus me mostrou que vai ter uma igreja que vai aceitar toda essa mensagem. Era você que ele estava falando. Isso tem que tomar forma hoje. E será algo incomum, rejeitado, desprezado. Ninguém vai lhe entender. Como pode entender? Vão ver você como um trovão. Mas aqueles que são revelados vão compreender claramente aonde está identificado a sua vida. Irmãos, que Deus nos ajude. Veja, essa é a minha opinião. Eu creio que ela está além da redenção. E tem estado assim pelos últimos 5 ou 6 anos. A palavra de Deus tem sido pregada. Deus tem revelado. E isso tem que entrar em nossa vida. Vamos ler para encerrar aqui. O desvelar de Deus. Veja, falando sobre a promessa que nós lemos nas eras, que esse mensageiro revelaria esses trovões, como uma voz de juízo sobre a terra, e ao mesmo tempo salvando e chamando aqueles que fazem parte disso. Então ele diz aqui, agora, muitos têm dito para mim, os teólogos disseram, irmão Branham, se o Senhor Deus disse, se com a sua experiência, que o Senhor tem lhe falado para o seu povo, humildemente dizendo isso, disse, o Senhor estaria qualificado para escrever uma Bíblia? O Senhor mesmo? Sua palavra? Se Deus tem manifestado? Eu disse, isso poderia ser verdade. Veja, ele estava tentando me apanhar. Está vendo? E eu disse, mas veja, eu não poderia fazer isso. Ele disse, por que o Senhor não poderia? O Senhor tem todas as qualificações. Eu disse, mas olhe, nenhuma só palavra pode ser acrescentada ou tirada. Está vendo? E ele disse, bem, então aqueles 7 trovões, o Senhor, veja, disse, não seriam aqueles 7 trovões soando? Não será aquilo uma revelação a ser dada a algum homem? Eu disse, não, Senhor. Isso estaria lhe acrescentando algo, ou lhe tirando algo. Está tudo revelado ali dentro. Ali dentro.
E os 7 selos abriram totalmente a revelação do que foi aquilo. Veja, isso está ainda na palavra. Você veja, você não pode sair dessa palavra. Isso não deixará a palavra. E o Espírito de Deus jamais deixará a palavra. Ele ficará bem com a palavra, cegando alguns e abrindo os olhos de outros. A mesma palavra, cegando alguns e abrindo os olhos de outros. Ele sempre fará assim. Vós sois epístolas escritas, lidas de todos os homens. Ou vocês são, eu traduzo isso, viram-a ao contrário desta maneira. Veja, simplesmente a viram ao contrário. Vocês são epístolas que têm sido escritas, porque você não pode lhe acrescentar nada, que são lidas de todos os homens, a palavra manifesta de Deus, em outras palavras. Oh, irmãos, é por isso que cada mensagem que a gente pega, você poderia ler aqui em cima. Tem dizendo o quê? A palavra falada. Nós temos aqui nessa literatura, mas quantos sabem que isso aqui é uma transcrição de uma pregação que foi falada? Isso não é algo que foi escrito para ser acrescentado à Bíblia. Toda essa mensagem que nós temos, que saiu da boca de irmão Brana, não é algo para acrescentar à Bíblia, mas é algo que estava escondido, não estava escrito, mas estava na Bíblia. Não estava escrito que a serpente teve relação com Eva. Aonde é que está escrito isso da Bíblia? Em lugar nenhum. Irmão Brana falou essa palavra. Não escreveu. Ele falou essa palavra. E ele disse para os teólogos dessa terra, foi Deus que mandou falar essa palavra. Mas não está escrito. Mas é a revelação do que está ali escondido dentro da Bíblia. Tão simples as coisas de Deus. Não está escrito, mas Deus revelou todas as coisas para nós pela palavra falada. E essa palavra ela vai entrar aonde? No teu coração. E você vai viver ela. E você será um juízo para essa terra. Porque a condenação é essa, que a luz veio ao mundo. Na mensagem, há um homem aqui que pode acender a luz. Irmão Brando, sabe o que é luz? É quando Deus fala a palavra e ela se torna carne ou manifesta. Isso é que é luz. Por isso que quando Jesus veio, a Bíblia diz que uma grande luz raiou aqui em Israel. Porque até então, eles não tinham luz. Eles estavam em trevas. Era só religião de homem. Fariseu, saduceu, cada um dava a sua ideia, a sua interpretação. Mas quando Jesus veio, a palavra falada, o verbo de Deus se tornou carne, eles viram uma grande luz na terra. E as palavras que William Branda falou, quando entra em você, que você vive, você é a luz daqui. Cristo dentro de você, sendo a luz aqui para esse mundo. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. É juízo sobre esta terra, irmãos. O juízo, a única coisa que poderia nos salvar. Tantas trevas que há em Laodiceia, mas Deus trouxe um juízo, condenando todas estas bestas do inferno que subiram. Deus condenou com a sua palavra, com a revelação da sua palavra, para nos salvar. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ler agora a palavra do Senhor para a Santa Ceia. Primeiras Coríntios, capítulo 11.
partir do versículo 23, diz assim: Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Então nós vamos orar por esse emblema e pedir a Deus que consagre-o e a gente possa usar nesta cerimônia de Santa Ceia. Aqui nós temos um pão asmo. Pão asmo é um pão sem fermento. Quantos sabem que fermento representa pecado? E o pão não pode ter fermento, não pode ter pecado. Não pode ser um pão misturado com as coisas dos homens. Tem que ser um pão puro, uma palavra pura para nós. Então vamos orar e pedir a Deus que abençoe este pão. Querido Pai Celestial, aqui está este pão, meu Deus, que foi preparado para representar o Teu corpo, Pai. Que o Senhor abençoe e consagre, juntamente com a vida de cada irmão que irá participar nessa noite, ó Pai. E que cada um de nós possamos ser suficientes e sinceros contigo, Pai, para nos examinar a si mesmo e saber se nós estamos dignos de vir à Tua mesa. Meu Deus, e se não estamos, que possamos acertar a nossa vida e vir de uma maneira correta, porque isso será uma glória para o Teu nome, ó Pai. Nos ajuda a ser fiel, Pai. Nos abençoa. Consagra este pão em nome do Senhor Jesus Cristo. E Ele deu graças e o partiu. Semelhantemente, ele tomou um cálice contendo o vinho que representa o sangue do Senhor. Vamos também fazer uma oração e pedir a Deus que consagre essa porção de vinho. Oremos. Querido Senhor, mais uma vez nós buscamos a Tua face em oração, Senhor, e Te apresentamos esta porção de vinho. Que o Senhor possa consagrar ela, meu Deus, juntamente com a vida de cada um que vai participar dela, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Eu convido a amada e preciosa Igreja do Senhor a vir participar na Santa Ceia do Senhor.
Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Lá do início, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, os reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa onde flui o amor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia
plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, a cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Louvado seja o Senhor. E cada dia nós escutamos mais a palavra do Senhor e mais a nossa fé vai rompendo as trevas desse mundo, irmãos. É Deus quem nos dá a fé. É um dom de Deus. Então, que Deus abençoe a todos. Vamos ter uma pequena palavra de oração, pedindo a bênção do Senhor no nosso caminho de regresso. Querido Pai Celestial, Senhor, nós te agradecemos por esse dia e tudo o que aconteceu, Senhor, que nós possamos, Pai, reconhecer que é o trabalhar do Senhor para nos ajudar, Pai. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que te amam, Senhor. E todas as coisas que aconteceram nesse dia, se nós somos eleitos do Senhor, foi para o nosso bem, Pai. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a andar na Tua palavra santa, a crer em toda a Tua palavra, para que essa fé genuína nasça em nosso coração, Pai. Para que possamos confiar em Ti e ser, meu Deus, esta igreja ungida pelo Teu Espírito, ó Pai, que se manifestará nessa era, Pai. Nós queremos ser firmes e fiéis, Pai, e como este grande corpo do Senhor, queremos estar unidos sempre, buscando a Tua presença, a Tua palavra e esta fé verdadeira em nossos corações. Nos leva de volta aos nossos lares, com a Tua mão potente, nos abençoando, nos protegendo e nos desviando de todo o mal. Pois em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu te peço, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos.